Progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência em que o termo posterior é o produto do anterior por uma constante que, dada. Podemos ver a definição de progressão geométrica pela fórmula de recorrência. Como entender essa fórmula? Primeiro temos o termo a, de índice 1, que é igual a um valor a. Isso quer dizer que, estou definindo um termo para ser qualquer valor, esse é meu valor inicial. Um valor qualquer. Depois, podemos ler o termo a, com índice n. O índice n é um número qualquer que tem que ser um número não negativo, e nem dízima, por serem índices únicos inteiros, portanto pertencente aos números naturais, e tem que ser maior que 2, senão, não é uma sequência. Podemos ler então, o termo a, índice n, é igual ao termo a, índice n menos 1, vezes um valor, que, de forma que todo índice n, pertence ao conjunto de números naturais, e n, é maior ou igual a 2. Tendo em mente essa fórmula, podemos agora continuar entendendo a progressão geométrica. Podemos ter uma progressão geométrica crescente, de duas formas. Vamos observar essa fórmula de recorrência. Temos a, índice n, se for maior que o termo a, índice n menos 1, então, implica que a divisão de a, índice n, por a, índice n menos 1, essa divisão tem que ser maior que 1. Vamos dizer que temos a sequência 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Veja, vamos dizer que o a, índice n, seja 8, e o a, índice n menos 1 seja 4. Se eu dividir o a, índice n, por a, índice n menos 1, então o valor vai dar 4, e 4 é maior do que 1. Como mostra a fórmula de recorrência. Para que essa sequência seja assim, nós temos que o valor de q é 2. Portanto, maior do que 1. Assim, toda progressão geométrica que tem o valor posterior, maior que o anterior, tem a razão entre eles maior que 1, e seu valor que será maior que 1. Na segunda linha da fórmula de recorrência, temos agora termos negativos. Se o termo a, índice n, é menor em módulo que o termo a, índice n menos 1, então, a sua divisão gera um número entre 0 e 1, então, para que os termos sejam crescentes, o que tem que estar entre o valor 0 e 1. Por exemplo, menos 54, menos 18, menos 6, menos 2 dividido por 3, e assim por diante são termos crescentes. Assim, por exemplo, se dividir menos 18, que é o termo posterior ao termo menos 54, então, teremos um número entre 0 e 1, e se formos procurar o valor multiplicativo, teremos o valor de 1 dividido por 3. Podemos também ter uma PG constante. Nesse caso podemos ter duas possibilidades. Se o termo inicial for 0, então, todos os valores dependem do produto com o termo inicial, e assim todos os valores se tornam nulos, seja qualquer que for o valor de q. Outro modo é, quando os valores dos termos posterior e anterior são iguais, de forma que q possui o valor 1. Existem ainda os alternantes, quando um valor tem sinal contrário ao anterior, isso ocorre quando o valor de q é negativo. E ainda temos os estacionários, quando o termo inicial é diferente de 0, e todos os outros são 0, isso acontece quando o valor de q é 0. Olá, nosso vídeo terminou, mas você encontrará muito mais novidades em nosso canal do YouTube, Busca da Verdade, e em nosso site reformadoresdasaude.com. Novidades em vídeos e textos com dicas sobre saúde, temas históricos, arqueológicos, educacionais, princípios e virtudes, matemática e física, geografia e ciência, metodologias e muito mais. Entre no nosso canal e em nosso site e você verá milhões de assuntos abordados ali. Não perca tempo. O conhecimento é poder. Esperamos você lá. Até mais!